Com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los ao texto bíblico, no livro do profeta Ageu, a mensagem que está no meu coração, aproveitando que a igreja está de pé. Capítulo 2. Estou fazendo uso da versão NVI, Nova Versão Internacional, e gostaria de ler este texto para falar-lhes sobre adorando em meio às perdas. Capítulo 2, eu quero ler 3 versículos, 4, 5 e o 9. Onde o profeta, na epígrafe do seu livro, ademoesta com uma ordem ao recomeço. O versículo estava bom, o retorno desapareceu aqui, mas estava ótimo. O versículo, muito obrigado, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Josadaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vos saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Queiram estar sentados, por favor. Enquanto externo a minha gratidão a Deus, ao nosso Deus, pela primeira vez nesta igreja, Campo Mourão, já passei aqui e quero agradecer ao pastor José Haroldo, presidente desta igreja, sua muito digna esposa, pastora Alexia, pastor Natanael, primeiro vice-presidente, com a sua esposa, e em nome deles quero externar a minha gratidão a todo este corpo ministerial, composto de homens capazes, que quero reverenciá-los. Agradeço, sequentemente, à igreja, ao meu amigo pastor Romenig, pelo qual, em nome, com a anuência do pastor, presidente, me direcionou este convite tão honroso, e só tenho lhe a agradecer, sua esposa, sua família. Queridos, quando nós estamos ou debruçamos-nos diante deste texto, ou deste livro, percebemos o encorajamento que aos olhos humanos seria impossível. Tendo em vista a retrospectiva histórica dos acontecimentos. Vejam que no texto que nós lemos está escrito coragem, Egito e glória. São períodos que nós percebemos que Israel atravessou. Desde quando Deus fez a promessa a Abraão, que Abraão acreditou naquilo que seria difícil, sem saber para onde ia. Quando Deus lhe outorgou este projeto restaurador, a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão dar a terra de Canaã. Ele já havia passado na peregrinação
já havia estabelecido tendas. E Deus disse a ele que iria lhe dar aquela terra e aos seus descendentes. Portanto, os anos de Abraão se passaram como nômade, peregrino, mas a esperança viva em Isaac. A Bíblia nos mostra que esta promessa perdurou e durante toda a vida de Isaac, ele não se apossou daquela terra. Mas a esperança perdura por meio de Jacó. Durante toda a existência de Jacó. Para piorar mais as perspectivas, a Bíblia diz que a fome vem. Jacó, sem ter tomado posse da promessa, é tirado de Canaã pela causa urgencial da fome, da crise. E como Deus já havia providenciado a subsistência, a sobrevivência, José estava no Egito. Então Jacó é levado ao Egito, com toda a sua família, desce ao Egito. Então, na ótica humana, parecia ser o fim daquela promessa que Deus fez a Abraão e a Isaac. Chegam no Egito, vão habitar em um lugar aprazível, produtivo, com liberdade de criar, de plantar, de colher, de comer, pois José era o governador. Então Jacó morre e não toma posse da promessa. Então no Egito, Israel vai crescendo, ou hebreus, motivados pela sobrevivência, com liberdade. Mas a Bíblia diz que morrendo José, ao passar do tempo, veio um outro faraó que não o conheceu e se assustou com o crescimento daqueles hebreus. Sabendo que não eram egípcios, futuramente se tornaria uma ameaça para o Egito. Então ele tenta coibir o crescimento daquele povo. E ele decreta que a criança do sexo masculino poderia sobreviver, ainda no nascimento. Mas aí Deus intervém. E ele percebe que o decreto não estava surtindo efeito, pois as parteiras foram envolvidas pela ciência de Deus e defendiam-os. Quando a gente chega, elas são espertas, as crianças já têm nascido. Então é quando ele decreta um sistema opressor. Agora aquele povo que tinha uma promessa, que chegou debaixo dessa promessa, desse cuidado, agora se torna escravos, sem direito, com o único direito, trabalhar arduamente para sobreviver. E se for trabalhar arduamente para sobreviver, usufruir daquilo que conquista, é fácil, mas escravo não tem direito nem a isso. A maior parte do seu trabalho, dos seus investimentos, que agora tinham para investir, para ganhar de graça, agora tinham que pagar preços exorbitantes pelos insumos. Então agora a coisa vai ficando apertada e o que eles investiam, o que eles trabalhavam, o que eles produziam, era simplesmente para ter o que comer e um pouco de segurança. Então esse sistema vai apertando cada dia mais. A Bíblia diz que cada vez mais os hebreus iam sendo maltratados.
e Deus em silêncio. A Bíblia mostra que eles cresceram uma tal medida que assustou. Mas o sofrimento era tamanho que não lhes davam direito de reconhecer. Então eles começam a clamar. A Bíblia nos mostra, a narrativa bíblica não diz que Deus interveio até aqui. Todo este processo, Deus em silêncio, trabalhando em oculto. Veja que foram só 80 anos em oculto, preparando Moisés. Quando Moisés está próximo dos 80 anos, então o povo clama a Deus. O povo grita, o povo chora, pois a opressão do Egito não dava mais para suportar. Aí a Bíblia diz que Deus vem e agora entra em evidência com a promessa de tirar este povo do Egito, de tirar esse povo da escravidão, torná-los livres e cumprir o que havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então a Bíblia diz agora que este povo clamou e Deus ouviu, desceu e escolheu Moisés. E disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi. E eu resolvi intervir, eu desci para livrá-los. Eu preciso que você leve a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, meus servos. E Moisés entra no cenário. O que eu acho lindo é que Moisés não entra no cenário pela mídia. Ele não entra no cenário pelos outdoor. Ele não entra no cenário pelas visualizações. Ele disse: Senhor, eu não sou capaz. Mas o Senhor o levou ao Egito. E por meio dos milagres, por meio daquelas pragas, Deus consegue endurecer o coração de Faraó. E a promessa que ele fez de tirar o povo do Egito, que era impossível, pois o Egito era a maior potência militar, econômica. Deus tira o seu povo, abrindo o mar vermelho, e o povo vendo o que nunca tinha visto, o povo tendo uma experiência pessoal com Deus. E Deus disse: eu vou levá-los à terra prometida, eu vou tirá-los da escravidão e vou fazer vocês livres, e a melhor parte da terra que existe será de vocês, porque eu não esqueci do que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então Deus conduz o povo por intermédio de Moisés e Arão. O interessante é que durante 40 anos, que não era para demorar aquilo, mas pela desobediência e insensatez do povo, que com 3 meses que saíram do Egito já reclamavam. E muitos deles não reconheciam a liberdade e clamavam no momento de aperto, de preparação. Porque não só é Deus tirar e colocar lá. Deus que vê o futuro, disse: primeiro eu vou preparar o meu povo para a guerra, porque eles vão enfrentar. E tem guerra que não é Deus que intervém, é a força que Ele nos dá para a gente nos defender. Então o povo não correspondeu. E por esta promessa que Deus fez no Egito, a Bíblia diz que Deus suportou 40 anos o mau comportamento daquele povo. Depois de 40 anos, pela promessa que Ele fez no Egito,
Ele coloca o povo na terra que prometeu. A melhor terra, produtiva, tanto no agro como na pecuária. O agronegócio enchia os olhos. O que plantava, colhia. Agora aquele povo já não era mais escravo, já não vivia naquele sistema opressor, mas agora tinha o direito de plantar e colher o que era seu. Tinha o direito de desfrutar o melhor da terra. Mas quando a crise vinha, rapidamente eles mudavam de lado, porque os cananeus os pressionavam. O Deus de vocês não é Deus de chuva. A seca está acabando com a plantação. Não é Deus da fertilidade. Mas o nosso Deus é, dizia eles. O nosso Deus é Baal e é Deus da fertilidade, Deus da tempestade, Deus da chuva. Então, os hebreus mudavam de lado, deixavam de adorar a Deus, e Deus iam adorar a Baal. E Deus suportava tudo isso. Como Deus é bom. Como Deus cumpre com as promessas, mesmo sendo imerecedores. Então, naquele período de 40 anos, o povo ganhou a liberdade. E o povo começou a viver o que nunca tinha vivido. Porque a saída do Egito foi motivo de louvor. Aquele povo nunca tinha cantado ao Deus verdadeiro. Aquele povo, os olhos daquele povo nunca tinham visto o que eles viram. Então eles cantavam, porque agora começam a festejar, porque no Egito não tinham direito, eram escravos. Então as festas começam e os louvores no Êxodo. Período de alegria. Foi neste período que Deus lhe deu tabernáculos. Foi neste período que Deus instituiu a Moisés e Arão. E lhe dará a arca da aliança. Porque a arca da aliança queria dizer para o povo: a minha presença está no meio de vocês. Então o povo entra na arca, na terra prometida, com a arca da aliança, sabendo que Deus estava ali, e que pelaquela presença Deus não ia esquecer da promessa que fez. Veja que por um período, todas as vezes que o povo estava na guerra, que o inimigo era mais forte, mais poderoso, e os soldados de Israel iam perecendo, a convicção de que Deus estava ali era tão grande, que o general mandava a ordem para Jerusalém: mande a arca. Diga os sacerdotes que venham para a guerra com a arca e os músicos, porque senão Israel vai perder. Quando os inimigos sabiam que a arca de Deus estava vindo, eles viravam a batata da perna e fugiam. E aqueles que tentavam resistir, quando a arca chegava e os músicos começavam a cantar, o inimigo armado na frente, Israel amedrontado e a arca no meio, os músicos pegavam a linha de frente e começavam a cantar: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que não devemos ter medo. Ainda que a terra se mude, ainda que as águas se rujam, Deus está no meio dela e nós não seremos atingidos. Enquanto eles cantavam, Deus entrava no meio dos inimigos e os destroçavam. Mas isto não foi suficiente para o povo ser fiel. Aí agora o povo abre mão de Deus, porque os filisteus, os cananeus, os jebuseus tinham reis. E quando eles iam para a guerra, não tinha arca, mas tinha um rei
que os faziam importantes. Agora os hebreus não quiseram mais arca, quiseram menosprezar a arca. Queremos um rei, como tem as outras nações. Aí Samuel vai a Deus e Deus diz: não, Samuel, fique triste não. O povo não rejeitou a você, rejeitou a mim. Eu vou dar o que eles querem. Aí vem Saul, vem um caos social. Aí Deus levanta Davi, só por conta da promessa que fez no Egito. Como Deus é fiel. A sua fidelidade supera as nossas fraquezas. Então diga para quem está ao seu lado: a bondade de Deus é maior do que as tuas fraquezas. Foi por meio da dinastia davídica que Israel se fortalece. Além da arca, ganha muros, que era o ápice da segurança. Toda cidade que tinha muro igual a Jerusalém era uma cidade respeitadíssima. Davi passa, vem Salomão. E agora eles ganham o orgulho, a construção do grande templo. Agora eles tinham a arca, agora eles tinham reis, agora eles tinham templos, e agora tinham muros. E para melhorar, Deus ainda habitava ali. Então batiam no peito. Mas a decadência de Salomão levou à divisão. E daí para frente foi altos e baixos. A ponto que o povo chegou ao ápice do pecado, da desobediência. Então, aquele povo que adorava a Deus todos os sábados, festas, muitas festas anualmente, que tinham as festas que duravam semanas. Aquele povo que tinha tudo, mas se esqueceu do melhor Deus. Aquele povo que adorava em meio a glamour de ouro, de prata. Aquele povo que adorava em meio a grandes faturamentos. Se esqueceram de Deus. Deus levanta Isaías, Oséias, Jeremias. Mas eles não conseguiram trazer o povo, porque o povo era de dura serviço. O povo era teimoso. O povo não queria saber mais. O glamour era o que eles queriam, mas a adoração não era mais a Deus. Então agora Deus resolve ensiná-los e prová-los. A Bíblia diz que agora vem o inimigo, massacra Jerusalém e tira tudo. Primeiro, destrói os templos. O orgulho de Jerusalém é jogado por terra. Destrói os muros. Acaba com a monarquia. Os reis são levados cativos. E a arca desaparece. Agora aquele povo já não tinha mais. Aquele povo perdeu o melhor que Deus tinha dado, a glória. O povo perdeu a arca. O povo perdeu o templo. E o povo perdeu o muro. E a vergonha vem. Perderam tudo. Levados cativos, ou seja, perderam a liberdade. E se tornaram escravo de novo. Uma coisa é você ser livre, sempre. Uma coisa é você ser escravo e se tornar livre. Você tem que valorizar mais a liberdade.
Eles não valorizaram e perderam tudo. E foram levados vergonhosamente para o Egito, para a Babilônia. Jerusalém ficou em miséria. A Bíblia diz que as portas, os muros derrubados. A Bíblia diz que o templo destruído. E só os miseráveis ficaram em Jerusalém. Levados como escravos para a Babilônia. As pessoas, as nações vibravam. Porque tinham medo de Jerusalém. Tinham medo do Deus de Israel. E agora diziam, acabou para eles. Nunca mais eles tornarão a ser alguém. Nunca mais eles tornarão a ser nações, a nação. Perderam tudo. Mas no meio das perdas a promessa ainda prevalece. Deus não é o homem que quando faz promessa e não há correspondência, ele desanima e ele desiste. Mas mesmo o povo decepcionando as promessas de Deus continua fiel. Porque a Bíblia diz, mesmo que o povo seja infiel, Deus permanece fiel, ele é inalterável. O povo é jogado na Babilônia por 70 anos. Mas o que ainda o mantinha vivo era essa promessa. E essa promessa fazia eles acreditar que Deus iria trazê-los de volta. Por isso que a história diz que essa promessa feita no Egito era tão forte que quando morria um dos parentes lá no cativeiro, diz a história, as famílias não enterravam, os hebreus não enterravam os seus cadáveres. Eles pagavam as pessoas porque em cadáveres eles não podiam tocar. Então a família morreu um parente. Eles pegavam pessoas para levar aquele cadáver ao vale. Eles não enterravam, não faziam um buraco. Eles, durante 3 dias, eles conseguiam levar o cadáver. Deixava num vale ao ermo. Porque sabia que durante 3 dias a crendice deles era que a promessa de Deus, mesmo que houvesse putrefação, estava de pé. Porque era feita na medula, no tutano do osso. E no tutano o homem não podia ir. A promessa estava lá. Então, pegavam, jogavam o cadáver lá. E quando o cadáver estava posto, aí a família, durante aqueles 3 dias, primeiro dia, ia para o vale. O pai tomava a frente, reunia a família e iam para o vale. E chegava no vale, 50 metros de distância do cadáver, tinha que parar, pois era a distância máxima que ele podia se aproximar do cadáver, senão se tornava imundo. Ficavam parados a 50 metros e o cadáver jogado no vale. E o pai dizia, Deus pode levantá-lo hoje. Os ossos ainda estão inteiros. Então a promessa ainda está viva. Só que por volta de 10 horas do dia, o cadáver entrando em um processo de putrefação, o corvo vinha. E o pai, sem poder enxortar, sabia que o corvo ia dilacerar o cadáver, mas ele não podia enxortá-lo por conta da lei. E o corvo furava o buraco dos olhos, o globo, comia os olhos, começava a pôr o bico no ouvido, dilacerava a massa cefálica. E o pai, vendo a massa cefálica, o cérebro se desfazer e correndo pelos ouvidos e pelos olhos. O corvo comia, destroçava tudo isso e ia embora. 6 horas terminava o primeiro dia e o cadáver apodrecendo, agora sem cérebro e sem olhos e os ouvidos dilacerados. Mas o pai dizia aos filhos e à esposa, ainda tem 2 dias. Os ossos ainda estão inteiros, a promessa está viva.
Eles iam para casa à noite, no segundo dia chegava de manhã, com a mesma esperança. Só que por volta de 11 horas, a águia pousava. E quando a águia pousava, rasgava o ventre, comia os órgãos internos, comia as vísceras, só deixava a carcaça e não quebrava nenhum osso. Quando ele terminava o segundo dia, 6 horas, o pai já preocupado dizia: mas ainda tem uma noite e um dia, os ossos estão inteiros, vai ter esperança. Iam para casa, a hiena chegava, a hiena comia tudo que restava do cadáver de putrefação. Tudo que restava de carne, a hiena comia, só deixava o esqueleto. Quando ele chegava no terceiro e último dia, já não tinha mais carne, já não tinha mais nervo, já não tinha mais pele. Só estava o esqueleto. E o pai dizia: os ossos estão inteiros, ainda há esperança. Aí por volta de meio-dia, o quebrantoço descia. A Bíblia nos fala do quebrantoço em Levítico. O quebrantoço, se você pesquisar, é uma ave de uma envergadura de 1,5 metro, 50 centímetros de altura. E só come medula, só come tutano de ossos. Então o quebrantoço descia no vale. E o pai não podia enxortá-lo. O quebrantoço quebrava todos os ossos. E comia a medula. Comia onde estava a promessa para os judeus e hebreus. Comia o tutano dos ossos. E só deixava os cacos de ossos. 6 horas da noite, o último dia terminava. O pai olhava para trás em lágrimas, em desespero, e dizia: acabou. Os ossos secaram. Isso quer dizer, a promessa foi tirada. Não temos mais esperança. E a Bíblia diz que com isso o vale ia enchendo de caco de ossos. Mas a promessa está além do tutano. A promessa vai além. Quando disseram acabou, aí Deus chama Ezequiel. E diz: Ezequiel, pela lógica, Ezequiel não podia estar no vale, era filho de sacerdote. Não podia se aproximar de cadáver, nem de osso de cadáver. Aí Deus pega ele pela mão e diz: Ezequiel, eu fiz promessa. Vamos ali comigo, Ezequiel. E pega Ezequiel, coloca no meio do vale. E quando Ezequiel olha para os 4 lados, só tinha osso, caco de osso, coberto de terra jogado no vale. Aí Deus diz: Ezequiel, eu ainda posso fazer esses ossos reviver. Eu ainda posso trazer vida para esses ossos, Ezequiel. Na nossa linguagem, Ezequiel diz: Senhor, a coisa está feia. Só o Senhor sabe, eu não vou entrar nisso não. Então profetiza, filho. Profetiza, porque todos esses ossos é a nação de Israel. Eles estão dizendo que acabou, mas profetiza: eu abri a sepultura e vou tirar vocês daí e vou fazer vocês voltar para Israel, por causa da minha promessa. Diga para quem está ao seu lado, se for em línguas estranhas, melhor ainda. Diga: a pandemia, as crises não apaga a promessa de Jerusalém que foi feita. Jerusalém nos aguarda, Jerusalém nos aguarda. A crise não rouba esta promessa. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas de quem está ansioso por Jerusalém. Deixa eu ouvir o barulho de glória.
Ezequiel começa a gritar. Pastor Natanael, ossos secos no meio do vale, sem tutanos, só cacos. O que eu acho lindo é que a anatomia do nosso corpo diz que a idade adulta somos composto de 206 ossos. Então eu faço uma reflexão. Se os maiores ossos, tíbia, caixa torácica, crânio, fêmur, estavam só os cacos. E os que têm a função de ouvir, que são os menores do corpo humano, martelo, estribo, bigorna, os menores ossos estão no ouvido. Se esses grandes estavam só os cacos cobertos de terra, imagina aonde estavam esses que não podiam mais nem ouvir, gente. Acabou. Mas a promessa vai além disso aí. Pode pensar que já acabou, a terra nem na terra está mais, mas a promessa vai além. Ossos secos ouvi a voz do Senhor. Não sei onde eles estavam, mas eles ouviram. E eu quero acreditar, se nós fôssemos conjecturar, aqueles pequenos começaram a transmitir para a arcada dentária. E a arcada dentária ressurge do pó. E o tutano vem. E agora eles começam a gritar no vale: tíbia, fêmur, caixa torácica, caixa craniana. O Senhor falou, é hora de recomeçar, é hora de voltar, é hora de voltar, é hora de recomeçar, é hora de voltar. Ezequiel diz que só viu o barulho, cada osso grudando no seu osso, cada osso grudando no teu osso, cada osso grudando no seu osso. Barulho de renovação, barulho de renovo. Senhor, só tem osso. Na medida que os ossos voltavam, o tutano voltava junto. A promessa voltava junto. Senhor, só está o osso. Se preocupe não, agora deixe comigo. Sua função foi profetizar. Agora é comigo. Eu vou trazer carne, eu vou trazer nervo, eu vou colocar pele, vou deixar novinho em folha e vou encher com o meu espírito, eu vou encher de novo, vou encher de novo, vou renovar de novo. Deus não desiste de crente, gente. Deus não desiste de crente. Pode estar só o pó, mas Deus renova. Rabai que eu tava cheio de rabai, gai de lá e de Azavari. Deixa-me profetizar renovo nesta noite sobre a tua vida. A promessa vem. E Deus não vai em qualquer um, vai na autoridade máxima da Babilônia, que tinha sido subjugada pelos medos e persas. E o rei Ciro, salvo engano, rei Ciro, de uma hora para outra, é tocado no coração um desejo de reconstruir ou construir uma casa ao Deus de Israel, só que em Jerusalém. Então ele promulga no seu reino: quem de vocês, hebreus, querem voltar para recomeçar? Quem de vocês tem coragem de voltar a Jerusalém e construir uma casa ao vosso Deus? Só que agora era difícil, porque estavam desacreditados. Já não tinham arca, já não tinham glória, já não tinham muros, só entulhos.
E muitos tinham aprendido a arte do comércio. E muitos já tinham ganho muito dinheiro, mesmo como escravo, que a promessa vai além. Cerca de 42 mil hebreus levantaram a mão. Mas 7 mil e poucos escravos deles tiveram que acompanhar. 42 mil hebreus, aproximadamente. Talvez alguém diga: rapaz, você é doido. Eu preciso recomeçar. Mas só tem entulho. Mas é Deus. É a promessa. Mas você está bem aqui. Mas o meu lugar é Jerusalém. "70 anos sem louvar. 70 anos com os instrumentos pendurados. Porque é o que adianta louvar sem glória? O que adianta?" Aí os soldados chegavam e diziam: cantem aqueles hinos agora, que vocês cantavam lá em Sião, cantem. Nós não podemos cantar em terra estranha, não temos arca, não temos templo, não temos glória. Mas agora levantar as mãos, tirar os instrumentos do salgueiro, colocaram no ombro. E quem não acreditava mais, as nações que pagaram muito para apostando, vou usar o termo, porque eles nunca mais se reerguiam, viram eles voltando. Pelo mesmo caminho que foram, estavam voltando. Aí olhavam e não acreditavam, dizia: não é possível. Eu não acredito no que eu estou vendo. E começavam a falar alto. Aí os hebreus, com os instrumentos nas mãos, olhavam para cima dos montes e via as nações admiradas. Então eles lembraram: precisamos voltar a adorar. E aí começaram a cantar o Salmo 126. Quando o Senhor nos restaurou e nos trouxe de volta do cativeiro, ficamos como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Veja que era um cântico novo, não era um cântico antigo, era um cântico novo. E ele dizia: as nações estão maravilhadas e gritam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E é verdade, é por isso que nós estamos voltando alegre, porque Deus ainda faz isso. Diga para quem está ao seu lado: hoje é noite de recomeço. A promessa vai além da crise. São 2000 anos de crises. São 2000 anos que a promessa está de pé. Eu venho. Chegam em Jerusalém. Quando viram a situação, só entulhos, Emerson. Só entulho, Anderson. Zero, não tem como. Cada um pegou o rumo da sua cidade e guardaram os instrumentos. 7 meses, segundo o livro de Esdras, capítulo 3. 7 meses sem ninguém fazer nada. Mas o salmista, no Salmo 11, verso 3, ele faz um questionamento de confiança. Ele diz: quando os alicerces eles são destruídos, o que pode fazer o justo? Diga para quem está ao seu lado: é refazer de novo. É a única alternativa. 7 meses. Aí Zorobabel, filho de Salatiel, governador,
Josué, o sacerdote, tiveram a iniciativa. Tem que começar por aqui, gente. E lembrar do que Abraão fazia. Está tudo destruído. Mas o nosso pai Abraão, quando chegava acreditando na promessa em alguma terra, ele não levantava primeiro a tenda. A primeira coisa que ele levantava era o altar. Aí disseram, vamos recomeçar pelo altar. Levantar um altar no meio do nada, só do entulho. Levantar o altar. Colocar o altar no meio dos entulhos nas suas bases. E convocar o povo para o sacrifício. Foi dito aqui o que é sacrifício. E a Bíblia diz que o altar uniu o povo. Foi trazendo o povo das cidades. E o povo começou a oferecer sacrifício. Enquanto o povo oferecia sacrifício no meio dos entulhos, aí o coração do povo vai abrindo e o povo vai ofertando. Agora a gente vai recomeçar. Pagaram os pedreiros. Deram dinheiro a carpinteiro. E disseram, vamos recomeçar. Aí lançaram os alicerces. Como adorar em meio aos entulhos? Dos quatro lados, ameaça. Pois a proteção legal do rei só veio com Neemias depois. Mas agora, o que prevalecia eram os inimigos. Então adorar a Deus no meio dos entulhos, cercado de inimigos. Aí alguém dizia, mas tem muitos inimigos. O outro dizia, mas a gente tem a fé. E começaram a reconstruir, lançaram os alicerces. Aí a Bíblia diz, quando lançaram os alicerces, no meio dos entulhos, gente. Aí disseram, agora chegou a hora de adorar. Mas como adorar no meio do entulho? O templo ainda não está pronto, só foi lançado os alicerces. Já é o suficiente. Se a gente adorar, ele vem. Se a gente adorar, ele desce. A glória dele não depende da beleza do templo, é do coração quebrantado. Aí prepararam o corpo ministerial. Anderson, pastor Haroldo, começaram a preparar os sacerdotes. Nós vamos fazer um culto em adoração, mas só tem os alicerces. Mas vale a pena, o altar está de pé. Formaram os obreiros, tudo bonitinho. Os 70 anos lá na Babilônia não tirou os princípios. A Bíblia diz que voltaram a fazer como estava escrito na lei. Reuniram os músicos. E os músicos vieram não para se apresentar, mas era para adorar, render graça a Deus. Agora vem sacerdote, pai de família, a velha e a nova geração para adorar em meio aos entulhos. Quando os sacerdotes começam a oferecer sacrifícios. Quando os músicos começam a cantar. A Bíblia diz que os velhos, os sacerdotes, os pais de família choravam. Qual era o motivo? Lembrando do primeiro templo. Quando os sacerdotes, tudo bem fardado, tudo ornamentado. Os músicos, os hinos, eram os mesmos que eram cantados lá no passado. A Bíblia diz os que Davi editaram. Não era inovação. Era hinos do passado. Como se fosse hoje, era hino da harpa.
Eles começavam a cantar, aí os mais velhos iam lembrando do ouro, do glamour, da arca, do véu, e choravam. Mas a Bíblia diz que os mais novos, que não tinham visto a primeira casa, só os alicerces já eram suficientes. Então, quando os mais novos ouviram aquele hinos pela primeira vez, aquela geração que nasceu na Babilônia, quando ouviram aqueles hinos, os sacerdotes ornamentados e a graça descendo, a Bíblia diz que eles começaram a cantar. E cantava alternadamente. Um grupo gritava, o Senhor é bom, e o outro gritava, e a sua bondade dura para sempre. Eu costumo ensaiar, vamos ensaiar. Eu falei isso há pouco tempo na minha igreja. Vamos ensaiar. Esse lado diz o Senhor é bom, e este lado diz e a sua bondade dura para sempre. Vamos ensaiar. Então isso quer dizer o seguinte: os mais velhos choravam lembrando da glória passada, e os mais novos cantavam dizendo e cantando que valia a pena, que havia uma glória maior. Aí o lado dizia, o Senhor é bom. 1, 2, 3. Tá fraco. E a sua bondade, o Senhor e a sua dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade, vamos lá. E a glória caindo, e a glória caindo. No meio dos entulhos a adoração subia, e a glória descia, e o renovo descia. Digam comigo se você puder. Diga pastor Haroldo, diga pastor Natanael, podem ficar tranquilos. Porque se depender da minha geração, se depender da minha geração, ainda tem adoração. No meio da crise a gente ainda adora. A gente não vai se render à crise. Ainda tem uma geração nova, adoradora. Ainda tem uma geração comprometida. Hey, guy, say, hey, bye, God, let's send you that way, yeah. He be wiggy, oh, hey. He be cry, right? It's a fool, right, guy, you say. Wiggy off, they like such a good job. Hey, why you check the head around? Em mim não há variações. Eu tenho urgência nesses últimos dias. A minha glória está invadindo a minha casa. Minha igreja, estes últimos dias são dias de grande avivamento. Eu estou renovando a minha geração. Eu estou fazendo coisas grandes no meio do meu povo. A minha glória está invadindo. Eu estou levantando vidas para a glória do meu nome. Assim diz o Senhor. Receba a apoteose da minha glória. Adore-me. Receba, assim diz o Senhor. Receba o renovo. Assim diz o Senhor. Adora! Adora, adora, adora. Coragem. Haroldo, coragem. Natanael, coragem. Povo da igreja, coragem. Pois a glória da segunda casa
A glória do recomeço será maior. Pode não ter ouro, mas tem coração quebrantado. Pode não ter alpendres, mas tem adoradores. Fique de pé, por favor. Antes de eu orar, diga para quem está ao seu lado se você pode. É claro que eu não posso aglomerar pessoas, mas diga para ele se você pode. Diga para ela se for do mesmo sexo. Diga, estou nem aí. Mas você está de máscara. Você está de máscara. Deixa a máscara, por favor, não tira a máscara. Se você puder e tiver uma pessoa do mesmo sexo íntima, vira para ela. Me ajuda aqui, Emerson, por favor. Com todo respeito, me permita, pastor. E olhando para ela, diga assim: estou nem aí. Quero nem saber como você começou esse janeiro. Quero saber como você vai sair dele. Diga, renovado. Diga, me faz um favor. Se tu a partir de hoje encontrar alguém por aí que pensou que eu estava sumido, que eu estava acabado e que eu havia desistido, dá um recadinho a ele, por favor. Diga a ele que eu estou recomeçando. Ele vai ter que me engolir. Abraça ele se puder. Adorando em meias perdas. Adorar em meias perdas. Adorar em meias perdas, pastor. Sim, Deus, renova o teu povo, Senhor. Aqueles que nunca mais falaram em línguas estranhas, fala agora. Aqueles que queriam desistir, Senhor, renova eles agora. Mostra a ele que a glória do recomeço vai ser maior do que quando ele começou. Vale a pena recomeçar. Coragem, vale a pena recomeçar. Recebe batismo com o Espírito Santo. Recebe renovo, recebe, adora. Deixa eu ouvir o barulho do Pentecoste. Deixa eu ouvir línguas estranhas da Assembleia de Deus em Campo Mourão. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Eu estou com vontade de correr aqui em cima, pastor. Me permita adorar. Me permita adorar. Compartilha comigo da unção, compartilha. Compartilha, compartilha, compartilha. Quem nunca mais falou em línguas estranhas, volta a falar. É noite de renovo, é noite de renovo. Recebe batismo agora. Abre a tua boca, fala línguas estranhas pela primeira vez. Recebe renovo agora.